Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Fantasy Futebolista. Eu sou o Guilherme Gianni e no vídeo de hoje estou trazendo um mock draft de Liga Redraft, 12 times, half PPR aqui para vocês, falando um pouco das estratégias de draft. Já que eu vou sortear agora minha posição no draft, eu já vou comentar com vocês quais são as melhores estratégias para cada posição que eu, na minha opinião, eu acho mais interessantes para essa draft season aqui de 2022. Então, antes de mais nada, clique no gostei, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo com seus amigos, que é muito importante para o canal crescer. Bora pro mock draft? Como eu falei para vocês, estou aqui na posição 1, mas vou sortear novamente o meu lugar nesse draft para a gente ter uma ideia, né, para ficar realmente no sorteio. Muitas ligas fazem o sorteio no dia do draft, então não tem muito como pensar. Claro que muita gente também faz ligas do tipo slow draft, então fica mais tranquilo também de se fazer o draft com mais calma. Mas aqui a ideia é realmente simular a situação real, o que acontece e como a gente tem que pensar. Durante o draft eu vou falando também do que eu estou pensando em fazer, de jogadores que eu penso que estarão disponíveis nos próximos rounds. Nesse vídeo não fiz uma live como fiz nos últimos mock drafts para aplicar elas aqui, como que a gente aplica essas estratégias no meio de um draft. Se você não, já deixei tudo setado aqui, é uma liga 12 times, half PPR, está tudo certinho já. Se você quer aprender a fazer esse setup todo, tem um vídeo aqui no canal só falando de como fazer um mock aqui no Sleeper, que é a plataforma que a gente vai usar. Então vamos em Draft Settings, Draft Order e vamos dar um Randomize aqui. 7ª posição. Não estou gostando de draftar no meio da bagunça aí, mas vamos lá, vamos ver o que vai acontecer. Eu setei aqui para 24 horas de período, porque eu sei que a CPU vai dando todos os jogadores e quando chegar na minha vez eu tenho tempo para falar. Então aqui começou com Christian McCaffrey, Cooper Kupp, que estranho isso aqui, mas tudo bem. Austin Ekeler, Jonathan Taylor, Dalvin Cook, Derrick Henry, estou no relógio na 7ª posição. 7ª posição que é assim, eu estou fazendo nessa temporada drafts mais equilibrados. No ano passado eu fiz 0 running back por tudo, que é aquela estratégia que a gente deixa para pegar running backs mais tarde, pensando em jogadores que vão se lesionar, jogadores em backfields ambíguos, né, aqueles jogadores que jogam em comitê, e para tentar conseguir valores altos aqui em wide receivers. Eu estou tentando tirar um pouquinho isso porque eu fiquei meio que... eu não gostei tanto de utilizar no ano passado, usava mais estratégias equilibradas, e aí eu quero que nesse ano eu pare de usar um pouquinho. Só que o tanto que eu estudei parece que ficou, eu tenho vontade de escolher o wide receiver aqui já de cara. Mas pensando em todo esse entorno, por que eu pretendo ir de running back? Estou pensando ainda. Eu tenho Justin Jefferson, que é uma ótima opção aqui na 7, mas eu tenho ainda Najee Harris, Joe Mixon, que eu gosto bastante, DeAndre Swift, que na próxima rodada, se a gente for pensar, eu vou ter que me contentar com caras como o Alvin Kamara. Pode ser que não tenha suspensão, então não seria tão ruim se ele sobrasse, mas em ligas normais eu sei que provavelmente não vai chegar na 2.6. Eu tenho Aaron Jones, eu tenho Saquon Barkley, eu tenho jogadores que eu não me sinto confortável em ter numa segunda rodada, que eu tenho como meu running back número 1 do time. Eu prefiro pegar um running back agora e pegar um wide receiver na próxima, nessa situação aqui. Então, nesse caso, eu tenho duas opções assim bem que chamam a atenção: Najee Harris e Joe Mixon, que eu fico bem no meio do caminho com ambos, tá? Eu sei que o Najee Harris vai ter um bastante volume, o Joe Mixon também. O Joe Mixon está num ataque melhor do que os Steelers. Por isso aqui na 7ª posição eu vou no My Guy, que é o Joe Mixon, e vamos ver o que acontece. Na sequência é o Ja'Marr Chase, Justin Jefferson, Najee Harris, que era a minha outra opção, Davante Adams, DeAndre Swift, Travis Kelce, Nick Chubb, Stephon Diggs, Tyreek Hill. Alvin Kamara saiu uma antes, então imagina, eu podia ter pego. Aqui eu tenho como ir para dois caminhos diferentes. Um deles é ir atrás já de um wide receiver, como o CeeDee Lamb, como o Deebo Samuel, que são ótimas opções, ou é pegar mais um running back e me garantir na posição. Já que esse roster aqui eu fiz como? Fiz um quarterback, 2 running backs, 2 wide receivers, um tight end, 2 flex e também 6 bancos. Como é que eu posso pensar aqui? Na minha estratégia que eu tenho usado, na maioria das vezes eu tenho usado pegar 2 jogadores tops da posição. Um running back, que na minha opinião o Joe Mixon ainda é um dos grandes. Eu teria o Mixon e o Najee Harris ainda como boas opções ali.
senão eu teria ido de wide receiver. Por isso que às vezes, mais pro final da primeira rodada, dependendo quem tá sobrando, eu prefiro ir de wide receiver. Agora aqui, como eu fui de running back na primeira, eu fico atentado a pegar um Deebo Samuel pensando no teto dele. Mas eu poderia pegar um Aaron Jones também para resolver meus problemas na posição de running back. Até eu preencher todas as posições, provavelmente. Não iria em outro running back. Porque se a gente for pensar, logo a gente praticamente já tá quase na running back dead zone, né? Ela começa na terceira rodada em diante, e aí eu vou ter jogadores que eu até gosto, por exemplo, de um Breece Hall, de um Travis Etienne, que pode sobrar, de um J.K. Dobbins, de um Elijah Mitchell. Eu acho que aqui eu vou de wide receiver porque eu me sinto mais seguro com os jogadores que estarão mais à frente. Se não, eu vou ter que ter como meu wide receiver alguém como, daqui a pouco, DJ Moore, Deontay Johnson, e eu não estaria satisfeito com essa situação. Então aqui eu vou acabar indo com o Deebo Samuel, que eu acho que tem um teto maior do que o CeeDee Lamb. Gosto muito do CeeDee Lamb para a temporada, mas entre escolher entre um e outro eu fiquei muito em cima do muro, assim como com o Najee Harris, e acabei indo no Joe Mixon. Prefiro confiar um pouco mais no Deebo Samuel. Na sequência, Aaron Jones, CeeDee Lamb, Saquon Barkley, Javonte Williams, o primeiro quarterback Josh Allen e James Conner. Começando a terceira rodada, Mike Evans, Ezekiel Elliott, Keenan Allen, Kyle Pitts, Leonard Fournette, quase sobra o Leonard Fournette e o A.J. Brown. Agora a gente tem um cenário onde eu poderia ir com o Mark Andrews, que é um jogador top na posição, mas como eu tenho confiança em ir mais tarde com tight ends, eu me sinto bem com isso, assim como com quarterbacks, eu prefiro deixar passar e preencher o meu elenco aqui com um running back ou com um wide receiver. E pensando nas opções, eu tenho aí T. Higgins, como as opções com ADP mais alto, Cam Akers, David Montgomery, Breece Hall, o George Kittle tá aqui também, Travis Etienne, Michael Pittman, que eu adoro esse jogador aqui para redraft, e para Dynasty também. T. Higgins, para mim, é um cara que no ano passado me ajudou muito, que eu tenho um pouco de apego com ele justamente por isso. Mas aqui, dadas as opções, dados os jogadores, eu tenho um cara que eu gostei muito na primeira semana, e eu tenho um cara que eu acho que vai bombar nessa temporada, que é o Breece Hall e o Travis Etienne. Só que a questão do Michael Pittman, do T. Higgins também me pega bastante. Eu tô numa dúvida cruel aqui. Ainda bem que eu tenho tempo para pensar. Não é um draft rápido para mim ter que correr para resolver o problema, então eu posso pensar um pouquinho mais no assunto, mas eu tenho que decidir, senão esse vídeo vai ficar muito longo. Então, nesse caso aqui, eu vou apostar num cara que eu gostei bastante, eu tô com um sentimento bom a respeito, que é o Travis Etienne, do Jacksonville Jaguars. Na sequência, saiu Mark Andrews, Cam Akers, Patrick Mahomes, Breece Hall, que era a minha outra opção, Terry McLaurin, David Montgomery, T. Higgins, DK Metcalf, George Kittle, Deontay Johnson, e estou novamente no relógio, e olha ali quem sobrou. Michael Pittman, que era uma das minhas opções. Isso vai acontecer diversas vezes com vocês nos mock drafts e nos drafts por aí afora. Se bem que, como cada draft é um draft, aqui eu tenho mais ou menos uma ideia porque eu estou jogando contra a CPU, então é mais fácil prever o que vai acontecer. Na realidade é um pouco mais difícil. Às vezes jogadores que tu pensa que vai sobrar, que nem estão aparecendo entre os principais aqui, mas tem alguém que vai pegar eles e vai ficar sem. Então nunca deixa um cara que você quer passar. Por isso aqui eu vou no Michael Pittman, tá? Sem muita demora. É um jogador que, na minha opinião, tem tudo para ter um ano muito interessante. E eu faço uma boa base nesses quatro primeiros rounds aqui, com Joe Mixon, Travis Etienne, Deebo Samuel e Michael Pittman. Na sequência aí do Michael Pittman saiu Justin Herbert, Darren Waller, DJ Moore, Antonio Gibson, Jalen Waddle, Josh Jacobs, J.K. Dobbins, Mike Williams, Elijah Mitchell, Jerry Jeudy, Lamar Jackson, Chris Godwin. E estamos novamente no relógio. E um nome já me estoura aqui, né? É que eu não tenho como fugir dele. E eu tô começando a gostar bastante desse time nessa liga aqui. Se fosse uma liga, claro, né? Que é o Courtland Sutton. E eu vou pegar ele com certeza, mas eu vou explicar por quê. Eu acho que ele, desde que foi anunciado o Russell Wilson, é um cara que mais ganhou aí pontos no Fantasy Football, porque ele tem uma possibilidade real de ser o wide receiver, onde ele ser o que o DK Metcalf era pro Russell Wilson lá em Seattle. Vocês bem sabem que eu não sou muito fã do DK Metcalf, mas falando em fãs, falando na oportunidade, nas possibilidades, ele é um ótimo nome para se escolher aqui nessa quinta rodada. Por isso que eu gosto de deixar tight ends para depois e quarterbacks para depois, porque meu time fica muito sólido, me dá várias opções, além de depois eu conseguir aí buscar tetos em jogadores calouros, em algo desse tipo mais lá na frente. Na sequência saiu Kyler Murray, Amari Cooper, Marquise Brown, Jalen Hurts, Brandon Cooks, outro nome interessante aqui na quinta rodada, Joe Burrow, Amon-Ra St. Brown, também ficar de olho nesse cara, TJ Hawkinson, Allen Robinson e Miles Sanders. Estamos novamente no relógio, temos opções aqui
olha, nomes que pra mim ainda são bem interessantes. Tô achando ótimo esse draft aqui. Gostaria que na realidade conseguisse fazer um draft bom aqui na metade do caminho. Algo que todos os mock drafts que eu fiz até agora, eu não gostei de ficar no meio do caminho. Mas aqui tá legal. Me sobrou o Dalton Schultz com as principais opções aí de Dillon. Clyde Edwards-Helaire, que para mim é um sleeper nessa temporada. Acho válido pegar ele aqui numa sexta rodada. Mas eu tô pensando em deixar um pouco para depois, porque ainda tem uns nomes aí interessantes que eu posso pegar mais à frente, já que eu garanti minha posição com John Mixon e Travis Etienne a princípio. Entre os wide receivers tem o Michael Thomas, Darnell Mooney, Adam Thielen, Juju Smith-Schuster, Rashad Bateman, nomes interessantíssimos aqui ainda. Eu estaria mais em cima aí de 3 nomes e na posição de wide receiver, que seriam Michael Thomas, Darnell Mooney e o Adam Thielen. Para mim são as principais opções nesse momento. Considerando o teto, um cara que eu tenho, assim, gostado bastante e fez, eu vi uma recepção dele no jogo de pré-temporada que foi assim, pode confiar nesse cara, esse cara vai fazer uma boa temporada. E ele vai evoluir, assim como o seu quarterback, que é o Darnell Mooney. É um cara que aqui na sexta rodada eu tô já buscando um teto. Eu acho que ele vai estourar, eu acho que ele tem uma oportunidade enorme de ir bem nessa temporada. E eu gosto dessa pick aqui, porque ele é o meu 4º jogador ali de wide receiver. Então ele como meu wide receiver 4, estou nas nuvens praticamente. Na sequência, A.J. Dillon, Clyde Edwards-Helaire, Rashad Bateman, Dalton Schultz, Damian Harris, Dak Prescott, Kareem Hunt, Michael Thomas, Adam Thielen, Gabriel Davis, DeAndre Hopkins e o Juju Smith-Schuster. Agora eu tenho que pensar um pouco o que eu vou fazer aqui nesse meu draft. Porque eu tenho o Kenneth Walker, que eu não pego ele alto, assim, ele tá caindo nos drafts, mas eu não pego ele alto. Eu prefiro o Rashad Penny mais à frente, com toda certeza. Eu tenho o Drake London também, que o pouco que deu pra ver, ele fez uma boa recepção, saiu machucado, então essa questão da lesão já na primeira amostra dele não me agrada. Eu teria um Cordarrelle Patterson, que se eu tivesse feito 0 running back seria uma opção excelente aqui na 7ª rodada. E tem outros jogadores, como o Traylon Burks, Devonta Smith, Hunter Renfrow, que é um nome excelente aqui também. Teria opções de tight end com o Dallas Goedert, mas não me... Eu tô muito cara dos stacks nesse ano, já falei isso pra vocês. E como eu consegui o Courtland Sutton numa 5ª rodada, eu acho que numa 7ª rodada vale a pena apostar num quarterback. Por mais que eu goste de pegar quarterback tarde, pegar um quarterback como o Russell Wilson, com um ataque que tem Sutton, tem Jerry Jeudy, tem Javonte Williams, tem Melvin Gordon, tem o Albert Okwuegbunam, chegou o Greg Dulcich, que na minha opinião é reserva, mas se for para apostar em alguém, apostaria no Albert O. É uma opção válida aqui também mais pra frente. Acho que esse stack wide receiver, tight end e quarterback não é ruim. Já running back, wide receiver e o quarterback já não sou muito fã. A não ser que seja assim aquele Nyheim Hines da vida. Aquele cara que ele vai entrar em jogadas provavelmente para receber passes. Um Austin Eckler, Justin Herbert, não acho ruim, mas é muito caro. Agora, pegar aqui, por exemplo, se eu tivesse pego um Javonte Williams, certamente eu não teria pego o Courtland Sutton, provavelmente. Essa coisa eu cuido bastante e é interessante vocês cuidarem também. Eu vou do quarterback, eu vou de Russell Wilson aqui, já que eu fiz a aposta no Sutton, aposta entre aspas, né? Mas eu apostando mesmo, estou no Russell Wilson, que ele vai ter uma temporada melhor, haja visto que ele não vende anos muito interessantes. Na sequência, o Kenneth Walker, Tom Brady, Drake London. Tom Brady é outro cara que nesse momento eu normalmente pegaria também, se eu tivesse escolhido o Mike Evans lá na frente. Diversos drafts eu tenho saído com o Mike Evans também, acho que é um nome interessantíssimo para se fazer um stack. E garantir, quando um cara faz touchdown, garante os pontos do quarterback e do wide receiver. Isso aí te dá um teto muito bom. Depois saiu o Drake London, Traylon Burks, Cordarrelle Patterson, Tony Pollard, Elijah Moore, Devin Singletary, James Cook e o Devonta Smith. Estamos novamente no relógio. E aqui eu vou pegar o meu primeiro reserva, na verdade, né? Eu não vou de tight end, eu vou tentar... Uma coisa que a gente tem que ficar sempre prestando atenção é como está rolando o draft. O draft, ele está rolando nesse sentido que eu estou indo nesse lado para a esquerda nesse momento aqui, pelo menos a minha esquerda, olhando para a tela. Eu vi que já tem, entre metade dos times já pegaram o tight end, metade não. Eu tenho 3 tight ends aqui disponíveis. Eu tenho a possibilidade de pegar o Zach Ertz na volta. A minha intenção seria pegar o Zach Ertz na volta, ou se não, deixar rolar e pegar um cara mais pra frente. Então, eu não vou deixar escapar aqui a chance de pegar o Rashad Penny, que é outro cara que eu tenho
o que tem vindo de reports é que ele é o titular em Seattle, tanto que a gente vê, ó, Kenneth Walker saindo na 7ª, Rashard Penny na 8ª, o Zach Ertz acabou de sair, o Rashard Penny na 8ª, isso mostra que a galera tá migrando pro Rashard Penny. É claro que tem questão de lesão, mas como ele é meu primeiro reserva aqui, eu não tô preocupado com ele. E outra, se eu tivesse feito 0 running back, talvez eu teria ido de Cordarrelle Patterson e de Rashard Penny agora. São 2 jogadores que têm potencial, que devem ser os running backs número 1 da equipe. Na sequência saiu Dallas Goedert, Chase Edmonds, Aaron Rodgers, Matthew Stafford. É um ótimo stack para quem pegar o Cooper Kupp lá no início. Hunter Renfrow, Tyler Lockett, Dawson Knox, o Zach Ertz saiu. Brandon Ayuk, que eu tô completamente fora nessa temporada. Chris Olave, um bom nome como rookie, mas é caro aqui. Allen Lazard e Melvin Gordon. Na sequência eu tenho o rookie Garrett Wilson, Ramondre Stevenson, que é o cara que me brilha os olhos nesse momento, que é um cara que tá crescendo o hype dele, ele vai subir ele não, até o seu draft. Hoje dia... Que dia que é hoje? 16 de agosto, estou gravando este vídeo. Ele tá nessa posição, mas 104. Mas ele deve subir, ele deve estar mais perto, quem sabe, 8ª, até 7ª rodada ele pode sair. Contando que sempre, cada draft é um draft, e às vezes, dependendo da corrida por running backs mais cedo, ele sai ainda mais cedo. Então aqui eu vejo com bons olhos pegar o Ramondre Stevenson. Se eu tivesse ido com uma estratégia mais heavy running back, tivesse de repente já pegado um tight end, que eu estivesse precisando de wide receivers de piso alto, eu teria aqui ido certamente no Robert Woods, que é um cara que deve ser o wide receiver número 1. Gosto do teto que o Treylon Burks tem, mas se eu estou procurando piso, eu acho aqui o Robert Woods uma excelente opção. Não quero apostar no Garrett Wilson, porque eu tenho minhas ressalvas com o Zach Wilson, que acabou se machucando no primeiro jogo da pré-temporada. Até então não tinha mostrado grandes coisas, e me preocupou bastante a situação do Zach Wilson. Então aqui eu vou de Ramondre Stevenson, buscando essa tranquilidade na posição de running back. Não penso em pegar outros running backs para frente neste momento. Tenho mais aí 4, 5 escolhas. Não penso em pegar um running back. Penso em reforçar a minha equipe. Tenho um tight end a pegar ainda. Não pretendo sair com 2 quarterbacks porque eu peguei um quarterback alto, que é o Russell Wilson. Se eu tivesse pego um quarterback mais pra frente, dependendo quem fosse, eu até sairia. Eu tinha a opção de deixar passar e pegar o Matt Ryan, que eu acho excelente aqui. Eu teria a opção também do Trey Lance, mas eu sou um cara que eu estou mais... assim, não tô naquele hype do Trey Lance. Posso estar errado, pode ser o meu erro nessa temporada, mas eu não sou um cara que eu tô buscando tanto o Trey Lance nas ligas. Eu acho que, inclusive ligas com pessoas de carne e osso, ele sai até mais cedo do que na 9. Então eu acho muito caro gastar com o Trey Lance. Se ele estourar, paciência, ele vai ter uma temporada sensacional. Podia ter deixado passar também pelo Justin Fields, que é um cara que, na minha opinião, vai crescer bastante. Outras opções aqui seriam Derek Carr e Kirk Cousins. Todos os nomes aqui, nós estamos falando de 10ª rodada, excelente. Na sequência, o Chase Claypool, Garrett Wilson, Trey Lance, Robert Woods, Christian Kirk, que é outro cara que, para quem busca piso, eu acho interessante. Sky Moore, só para quem está buscando teto aqui, o Sky Moore também. Não vejo um piso tão alto nele. Michael Carter, Pat Freiermuth, fuja do Pat Freiermuth nesse ano. Eu não sou muito de falar mal de jogador. E eu falei muito bem desse cara no passado, eu acho que ele tem talento para isso. Mas eu não gosto da situação atual de quarterbacks, não é novidade para ninguém lá em Pittsburgh. E eu acho que quem vai sofrer um pouco com isso é o Pat Freiermuth. Vamos ver o que vai acontecer. Além de que George Pickens mostrou boas coisas, então é mais uma boca para alimentar naquele ataque. Kadarius Stoney e o Damian Pierce, que para mim é um dos grandes nomes aqui do Fantasy nessa temporada quando a gente fala de calouros. O pouco que a gente viu que ele é muito diferenciado no primeiro jogo da pré-temporada. E ele deve ganhar a posição do Marlon Mack, que segue sendo aquele Marlon Mack engessado que a gente já via nos Colts. Então, o caminho está aberto. Como diz um analista norte-americano que me falha o nome agora, me falha na memória, ele disse que se o Damian Pierce não for titular é porque o Houston não está usando seus melhores jogadores. E é justamente isso e a gente não duvida de nada, né? Vamos para minha escolha, que eu já falei aqui por 2 minutos e meio quase, né? Não vou de quarterback, Derek Carr seria uma ótima opção. Quem eu tenho de opção aqui? Mike Gesicki como tight end. Eu até gosto, mas aonde eu peguei ele, eu não gostei de ter pego ele. Eu acho que foi meio que no impulso de querer alguém com ainda um volume, que eu acho que ele tem um certo volume garantido, mas a questão do Tyreek Hill me preocupa bastante, a questão do volume dele,
que no ano passado já tinha ali uma divisão com o Jalen Waddle, agora é mais uma boca por lá. Tem mais a questão dos running backs que devem receber passes, Chase Edmonds, Raheem Mostert, se estiver saudável. Então eu vou tentar evitar ele também. Eu sei que teve draft que eu peguei ele no impulso, mas aqui eu vou evitar o Mike Gesicki. Então quem eu teria de tight end mais à frente que me chama a atenção? O próprio Albert O, para fazer um triplo stack ali. Quem mais? Eu tenho o Henry Hurst, que é um nome excelente na minha opinião aqui para fundo de draft. O próprio Austin Hooper não é ruim aqui, mas dado o passado recente não me chama muita atenção. Um cara que eu gosto bastante é o Evan Ingram. Eu acho que ele é um tight end recebedor. Vai jogar num time que tá ainda numa reconstrução, mas tem um Trevor Lawrence que deve ser um quarterback de regular a bom, pelo menos. E tá jogando agora com uma nova comissão com Doug Pearson, que cresceu ali com Zach Ertz, com Carson Wentz. Então isso gera um pouquinho de expectativa no Evan Ingram, né? Venho falando isso já aí há pelo menos 2-3 meses eu falo dessa questão do Evan Ingram. Mas aqui eu vou deixar passar. Eu vou deixar passar os tight ends. Wide receivers, quem que eu poderia buscar aqui com teto, né? O Tyler Boyd é piso, Christian Watson, tô fora dele. O Michael Gallup gosto muito, mas ele vai começar na PUP list e a gente não sabe quando é que vai voltar. Jarvis Landry é outro cara que aqui quando tu quer buscar um piso é muito importante. Jameson Williams vai perder um bom tempo no início da temporada. George Pickens mostrou boas coisas, mas eu ainda estou esperando, eu quero ver um pouquinho mais. Jahan Dodson tem uma possibilidade. Kenny Golladay tem um piso baixo, mas um teto alto também. O Jalen Tolbert nem se fala, adoro esse jogador. Entre running backs, ó, tu vê como é que é. Eu fui de 2 running backs pensando, não, mais pra frente eu vou encher de wide receiver, tenho o tight end pra pegar ainda. E nesse momento, se bem que entre os running backs disponíveis ainda, eu não vejo nenhum assim que me chame tanta atenção, né? O Damian Pierce seria um cara que eu de repente pegaria aqui. Mas eu vou buscar o teto na posição de wide receiver. Russell Gage não me chama atenção. O Marquez Valdes-Scantling tem uma possibilidade de fazer parte desse ataque do Patrick Mahomes. Tem um ótimo quarterback. Eu já fui mais alto nele. Eu já tive, assim, mais dentro desse barco do MVS, mas eu comecei a ver um pouco do Sky Moore, gostei dele. Tem a questão do Juju, que vem crescendo bastante. O MVS vai ser um alvo de fundo de campo. Isso eu acho que não... Um cara que eu gostaria que também seria o Kenny Golladay. Eu acho que ainda o valor que ele está recebendo e dados os jogadores que eu já tenho no elenco, eu posso arriscar num nome como ele. O DJ Shark também é um cara que dá para se arriscar, mas não estou muito afim aqui. Jalen Tolbert vai sobrar. Romeo Doubs é um outro cara que vai sobrar mais à frente. Então aqui nesse momento, pessoal, caramba, é até difícil de pegar alguém aqui, dadas estas opções. Mas tá difícil, hein? Tá difícil mesmo de pensar. O Rondale Moore não é um cara que chama tanta atenção, mas pro início da temporada é interessante. Julio Jones também pra mim não me chama tanta atenção aqui, dado o meu time, dadas as opções que eu já tenho. Cara, é bem difícil essa escolha aqui, tá? Bem complicado mesmo. Eu vou fazer o seguinte, eu tenho mais 5 escolhas, né? Um tight end e as outras posições. Dados os running backs, realmente não tem nada que me chame a atenção. O wide receiver vai ser a escolha. E aqui eu vou dar uma chance para esse cara chamado George Pickens. É um cara que tem futuro se ele manter a cabeça no lugar. É um cara que eu estou buscando aqui o teto dele. Então se ele estourar, eu tenho ele no elenco, eu tenho outros jogadores para manter ali, para não me preocupar. Na sequência saiu o Alexander Mattison, MVS, que eu quase fui nele, foi um cara que eu pensei muito. Mike Gesicki, Ronald Jones, Derek Carr, Kirk Cousins, Nyheim Hines, Isaiah Spiller, Russell Gage, Michael Gallup, Tyler Boyd e Tyler Allgeier, que é outro nome para quem está buscando aí quem faz zero running back é um outro cara que não pode deixar escapar, o Allgeier. E eu normalmente tentaria juntar Patterson e Allgeier, ambos os dois na mesma equipe. E agora quem sobrou para mim aqui, vamos ver. Cole Kmet é uma boa pedida aqui de tight end para se apostar, eu acho interessante a possibilidade. Entre os running backs eu teria um Darrell Henderson, o Marlon Mack, se vai que seja ele o titular, mas acho que não vai acontecer. O Gainwell, tem uma notícia inclusive que saiu hoje, que o Miles Sanders está com hamstring. Então abre as portas para o Kenneth Gainwell. A gente tem um histórico de jogadores que já começam a temporada com hamstring,
que é uma lesão que ela é difícil de tratar, né? Que é aquela lesão de coxa muscular. É uma lesão difícil de tratar e o running back é muito complicado. Eles acabam voltando no jogo, perdem mais 1-2, voltam no jogo, abre de novo e assim vai indo. Por isso o Gainwell não é uma escolha ruim aqui nessa posição e running backs nunca são demais. Mas dadas as opções que eu tenho aqui de wide receiver, eu vou no Kenny Golladay, que é outro nome, um dos my guys aqui, pela questão valor. Ele tem um valor aí de... Oh, saiu o Alberto. Ele tem que dar um retorno para os Giants. Ok, o Kadarius Toney seria uma opção melhor, seria, mas já saiu. Como eu não fui nele, eu vou no Kenny Golladay aqui e vou buscando, esperando que ele vá ter um ano melhor nessa temporada, que ele fique livre das lesões. Isso já ajudaria bastante. Saiu o Cole Kmet, na sequência James Robinson, Darrell Henderson, Albert O, Christian Watson, Julio Jones, Hunter Henry, Rashad White, Tua Tagovailoa, Jarvis Landry. Estou novamente no relógio e quase não saiu o wide receiver, né? Quase não saiu o wide receiver. Entre os tight ends, eu vou acabar indo no Hayden Hurst mais à frente, mas eu não tenho pressa para ir nele agora. Minha opção seria Kenneth Gainwell. Não descartaria pegar o Raheem Mostert, tá? Eu acho um nome bastante bacana aqui nessa final de draft, né? Pensando em final de draft, porque ele já trabalhou com o head coach, ele pode ter um jogo onde ele possa ser melhor utilizado. Tem o Chase Edmonds por lá, complica um pouquinho. Tem um cara que me chamou a atenção, que é o Isaiah Pacheco. Vendo ele eu gostei bastante, mas eu não tô com um feeling muito bom nesse cara. Eu acho que ele não é tudo aquilo. Quando eu fiz o perfil dele, dos rookies aqui pra Fantasy, não me chamou tanta atenção. Então eu não tô tanto nesse barco. Eu tô começando a ficar mais num barco do Brian Robinson pelas notícias recentes do Antonio Gibson do que do próprio Isaiah Pacheco. Entre wide receivers eu teria ainda o Rondale Moore disponível, DJ Shark, Jalen Tolbert, Alec Pierce, que deve ser o wide receiver 2 aqui dos Colts. Tem o Romeo Doubs, que fez uma boa, não deve estar disponível aqui, porque esse ADP, o ADP do Sleeper ele vai se ajustando conforme os drafts vão acontecendo, conforme os mock drafts vão acontecendo também. Então, ele vai se ajustando, ele vai mexendo, mas não é de um dia para o outro que um Romeo Doubs vai crescer. E ele foi muito bem, na minha opinião, no primeiro jogo, claro. Não estou colocando ele aqui como novo Davante Adams, mas que ele tem a possibilidade real de ser o wide receiver número 1 de Aaron Rodgers. Então é um cara que eu vou esperar para pegar na próxima ou na outra, dependendo da situação aqui. E nessa rodada eu vou no Kenneth Gainwell pela situação atual do Miles Sanders. É um cara que ele não consegue se manter saudável e já está começando a aparecer de novo as suas lesões. E isso vai abrir para alguém. As opções mais plausíveis seriam primeiro o Kenneth Gainwell e uma opção mais mais assim deep, né, mais profunda, seria o Jason Huntley, que é um cara que teve vários snaps no último jogo, no primeiro jogo de pré-temporada. Então em ligas, principalmente Liga Dynasty, tá vendo esse vídeo e joga Liga Dynasty, vê se o Jason Huntley não tá por aí. Ele pode ser um cara que pode acabar tendo uma possibilidade nesse início de temporada. Depois da minha escolha do Gainwell, saiu o Jameson Williams, Marlon Mack, Justin Fields, Rondale Moore, Jahan Dotson, Irv Smith Jr., que também as notícias não são tão boas, questão de saúde dele, já perdeu a temporada passada, eu acho que é um nome, tô fora dele esse ano. Jacoby Myers, J.D. McKissick, Deshaun Watson, Khalil Herbert, Devante Parker e o DJ Shark. Ainda estaria disponível o Raheem Mostert, que eu falei dele antes. Eu tenho o Jalen Tolbert, que é um dos meus nomes interessantes aqui. Achava que ele não estaria mais disponível, então nessa situação aqui eu teria que pensar muito bem se eu ia de Jalen Tolbert ou se eu iria de Romeo Doubs. Entre os tight ends, eu ainda teria o David Njoku, que tem uma possibilidade real de ter um ano bom nesse ano aqui. Claro que tem questão de quarterback que preocupa bastante, mas né, o Noah Fant, que deve ser bem utilizado nesse ataque, um nome confiável. Mas eu ainda gosto do Hayden Hurst, eu acho que ele vai estar disponível na próxima rodada. E aqui eu teria que escolher entre o Jalen Tolbert, o Alec Pierce seria uma outra escolha interessante, e o Romeo Doubs. Lembrando entre esses nomes aqui, eu sei que o Jalen Tolbert tem uma possibilidade muito boa de ser o wide receiver 2. O Romeo Doubs eu não tenho essa certeza, ele tem um teto de wide receiver 1, mas eu não tenho essa certeza. O Jalen Tolbert tem um teto de wide receiver 2, isso certo, ele não vai superar o CeeDee Lamb nessa temporada. Mas ele deve ser um nome muito utilizado pelo Dallas Cowboys, muito utilizado pelo Dak Prescott também, né, no caso. E eu vou nele, Jalen Tolbert aqui, do Dallas Cowboys. Na sequência o Trevor Lawrence, que eu não acho um nome interessantíssimo para fantasy, mas deve crescer nesse ano.
Liga Dynasty Superflex, eu acho que seria um bom investimento. Trevor Lawrence, Raheem Mostert, Mecole Hardman, Matt Ryan, outro nome muito bom aqui para final de draft. Noah Fant, Jamal Williams, Mark Ingram, Ty Davis-Price, Brian Robinson e saiu o Isaiah Pacheco. Ainda tem disponível os wide receivers. Falar bem a real para vocês, se fosse um draft valendo, eu sairia sem tight end aqui. Por quê? Porque olha aqui, ó. O time, vamos começar pelo time 1. Time 1 tem 2 tight ends, tá? Time 2 tem o Zach Ertz. Ele deve escolher um tight end. Vamos ver quantos que tem até o Hurst. Tem 2, entre aspas, né? À frente dele aqui. Mas senão eu ainda teria Evan Ingram, ainda teria Cameron Brate disponível. Logan Thomas, numa situação um pouquinho mais profunda, né? Em questão de ele não deve, de repente ele vai começar machucado. Mas dados os jogadores, eu não deixaria passar aqui um Romeo Doubs, por exemplo, para cair num waiver. Eu não vou conseguir pegar esse cara depois. Um Alec Pierce, a possibilidade do Sammy Watkins, por exemplo. Quem tem mais aqui? Jameson Crowder é um nome muito bom para conseguir piso. Paris Campbell, para quem pegou o Alec Pierce, ele pode ser o número 2. Cara, tem opções ainda muito interessantes aqui para outras posições, senão a de tight end. E por isso que eu digo que cada draft é um draft, né? Eu pensei em sair para pelo menos fechar o time titular aqui, para ter uma ideia, mas eu não ficaria nem um pouco, não tenho nenhum problema em sair, né? Vamos voltar para o nosso estudo aqui, né? Vamos estudar o draft. O segundo time não tem um segundo tight end, o terceiro time não tem um segundo tight end. Isso não vai acontecer com ligas com pessoas, provavelmente, tá? Aqui vários times estão pegando 2 tight ends, mas a maioria das ligas a galera acaba não saindo em 2 tight ends. Aqui tem Mike Gesicki e Kyle Pitts, pegou 2, Darren Waller também não. O Team 6 pegou só um tight end, eu não peguei nenhum. Team 8 pegou 2 tight ends, então não escolheria tight end. O Team 9 saiu com um só, esse não pegou 2, esse aqui a CPU não quis. Aqui saiu com 2, aqui saiu com 2 e aqui saiu com 2. Em teoria, eu teria 1, 2, 3, 4, 5 times sem um tight end reserva, que em algum momento eles vão precisar de um tight end reserva. Se eu tiver algum desses jogadores meus aqui que por acaso se machucarem até a temporada começar, eu poderia colocar eles na minha Injured Reserve, né? Uma Rashad Penny se machucou, putz, mas posso colocar na Injured Reserve, me sobra um espaço no elenco. Ou eu posso continuar assistindo os jogos e vendo se um George Pickens vai evoluir ou não, se um Jalen Tolbert deve jogar, mas se um Romeo Doubs vai evoluir ou não. Então aqui eu vou mudar minha estratégia. Eu não vou ir de tight end. Eu tava até agora pensando, vou de tight end, vou do Hayden Hurst, que é um nome interessante que eu acho. Mas eu tenho o Romeo Doubs, que é um cara que tem capacidade de ser o wide receiver 1 da equipe. Tá faltando alguém lá para substituir o grande volume do Davante Adams. E eu vou de Romeo Doubs e eu não vou pegar nenhum tight end nesse mock draft. Dá pra sair, não tem problema nenhum. Aí na sequência saiu David Njoku, Tyler Higbee, Gus Edwards, Hayden Hurst. Perdi o Hayden Hurst. Chuba Hubbard, Alec Pierce. Mas, como eu disse, tinha outras opções como Evan Ingram, que eu acho interessante para se apostar. Quem mais tinha ali? Cameron Brate, do Tampa Bay Buccaneers. O Kyle Rudolph também chegou no Tampa Bay Buccaneers. Então tem nomes ainda que eu poderia estar me aproveitando aqui dessa situação. E eu prefiro ter nomes, sair de um draft com, no final, nomes que podem sim até a temporada mudar. Alguém pode se machucar e usar a Injury Reserve. Cara, tem inúmeras coisas que podem acontecer, por isso que eu não saí com tight end e é uma opção muito interessante. Vocês notaram também que eu não escolhi kicker nem defesa, porque eu parametrizei para não ter essas duas opções, para a gente realmente completar com jogadores aí que vão fazer a diferença nos seus elencos, e não kicker e defesa. Nada contra, mas assim fica mais interessante da gente conseguir falar e trazer estratégia que a gente coloca durante um draft. E aí, curtiu o vídeo? Curtiu esse mock draft? Acho que eu consegui passar um pouquinho daquilo o que eu penso durante um draft, quais são as minhas ideias, o que eu estou pensando pra frente, como eu controlo o draft de certa forma, quais são as minhas opções de início, de final de draft que eu acho mais confiáveis, que eu gosto de apostar. Então aí eu trouxe alguns sleepers para vocês. Não vai ter nada de sleeper aqui no nosso canal do YouTube, mas no podcast tem, então confere lá no podcast que tem um material de sleeper lá, tá bem bacana, então confere lá que ficou bem legal. Já que eu falei no podcast, né, assine nosso podcast semanal, que agora na temporada terá 2 episódios por semana, então confere lá que ficou bem legal. Serão episódios em live aqui no YouTube, então participe das lives aqui
com o Fantasy Futebolista também. Siga-nos nas redes sociais, @Fantasy Futebolista no Instagram, F_Futebolista. E claro, né, sempre deixa aquele like, clique no gostei, clique no sininho também para ativar as notificações e compartilhe esse vídeo com seus amigos, que é muito importante para o nosso canal crescer, certo? Até o próximo vídeo, um abraço!